bactéria que não existe, um exército de 600 especialistas treinando para combater ela em 26 países. Semanas depois, a maior máquina já construída pela humanidade simplesmente parada. E pairando sobre isso tudo, o alerta de que o planeta pode viver, ainda em 2026, um dos fenômenos climáticos mais fortes já registrados. Isso não é filme, isso é 2026. O CERN desligou o LHC, o maior acelerador de partículas do planeta. O mesmo que já foi chamado de máquina de Deus ficou mudo até 2030, sem aviso prévio e sem nenhuma explicação para o público. Enquanto isso acontecia, a Organização Mundial de Saúde estava do outro lado do mundo, simulando o fim do mundo como a gente conhece. E, ao mesmo tempo, cientistas ao redor do planeta apontam para a chegada de um super El Niño, um fenômeno climático tão forte que pode bater recordes de temperatura na história recente. 3 eventos em um só ano. Coincidência, calendário ou peças de um mesmo tabuleiro. Eu sou Carolzita Tavares e nos próximos minutos eu vou te mostrar fatos, só fatos. E no final é você quem decide se acredita ou não. Vamos começar pelo que é verificável. Isso está documentado no site oficial da própria Organização Mundial da Saúde para qualquer um conferir se quiser. Em abril de 2026, a OMS reuniu 26 países e territórios, mais de 600 especialistas em emergências sanitárias e 25 organizações parceiras num exercício batizado de Polaris 2. E prestem bastante atenção no cenário que eles escolheram simular. Uma bactéria fictícia altamente letal se espalhando por 27 países ao mesmo tempo. Declarada dentro da simulação como uma emergência de saúde pública de importância internacional. Durante 2 dias, esses países testaram literalmente tudo: ativação de comando de crise, coordenação de governos, fluxo de informação em tempo real, mobilização de equipes médicas e até ferramentas de inteligência artificial para monitorar a situação e coordenar as forças de saúde. No dia 29 de julho de 2026, o CERN, o Laboratório Europeu de Física de Partículas, desliga o Grande Colissor de Hadrons, o LHC. Para quem não conhece, o LHC é um túnel circular de 27 quilômetros. Dentro dele, partículas aceleradas a velocidades próximas à luz e colididas entre si, recriando condições parecidas com as que existiam depois do Big Bang. E foi essa máquina que confirmou a partícula que explica por que praticamente tudo no universo tem massa. Uma descoberta que foi tão importante que rendeu ao Prêmio Nobel. E agora, meus amigos, essa mesma máquina foi desligada. Uma pausa programada de cerca de 4 anos para transformar o LHC numa versão de alta luminosidade capaz de gerar até 10 vezes mais dados científicos. E a previsão do retorno? 2030. Milhares de quilômetros de ímãs supercondutores vão ser removidos e substituídos, num trabalho que envolve engenheiros, físicos e técnicos. E não, essa não é a primeira pausa do LHC. Desde que entrou em operação em 2008, ele passou por outras paradas programadas e a primeira delas aconteceu entre 2013 e 2015. Cientistas do mundo inteiro, incluindo a Organização Meteorológica Mundial, vêm alertando que 2026 tem grandes chances de registrar o Super El Niño, um fenômeno que acontece quando as águas do Pacífico esquentam muito mais do que o normal, alterando o clima do planeta inteiro. A previsão é que esse Super El Niño se intensifique até o fim de 2026 e no início de 2027. Podendo provocar ondas de calor recordes, secas severas, enchentes, incêndios florestais e alterações profundas na produção de alimentos em várias regiões do mundo. E é aqui que a minha pergunta começa a fazer sentido. Uma simulação global de pandemia que testa exatamente como o mundo reagiria a uma emergência sanitária de escala planetária.
o desligamento repentino da maior máquina científica do planeta, envolta em teorias, silêncio institucional e uma pausa de 4 anos. E pairando sobre os dois o alerta de um fenômeno climático que pode ser um dos maiores extremos já vistos. 3 eventos, 3 frentes diferentes. Saúde, ciência e clima. Nenhuma explicação oficial que conecte essas 3 coisas. Será que isso tudo que está acontecendo não faz parte de uma agenda global? E eu não estou te dizendo que sim, eu estou apenas te fazendo uma pergunta. Pensa comigo, quando a Organização Mundial de Saúde simula, isso com centenas de especialistas e dezenas de países, o pior cenário sanitário possível. Quando uma das poucas instituições no mundo capaz de investir os fenômenos mais profundos do universo simplesmente para. E quando a ciência do clima, ela aponta ao mesmo tempo para um dos fenômenos mais extremos já registrados, alguém no seu lugar não ia pelo menos levantar a sobrancelha? Não existe até o momento nenhuma evidência pública que ligue diretamente o exercício Polaris 2 ao desligamento do LHC. São 2 instituições distintas, com propósitos bem diferentes e não há nenhum documento oficial conectando as 2 coisas. O calendário da pausa do CERN, inclusive, já era conhecido e planejado há anos. Não foi uma decisão repentina tomada da noite para o dia. E simulações de pandemia não são exclusividade da OMS nem novidade em 2026. Elas acontecem todo ano em várias agências de saúde ao redor do mundo há décadas. É a rotina de planejamento em saúde pública. E o Super El Niño também precisa do mesmo cuidado. Ele não é um evento fabricado por ninguém. É um fenômeno natural chamado de ENSO, que se repete a cada 2 a 7 anos e sempre foi assim, muito antes de qualquer simulação, antes de qualquer acelerador de partículas existirem. E fica uma pergunta que você goste ou não da resposta, que precisa continuar sendo feita. Quem decide de fato que o mundo inteiro vai considerar uma emergência? E quem decide quando algo tão poderoso contra o LHC simplesmente para de funcionar? Eu não estou aqui para te dar essa resposta. Eu estou aqui apenas para te dar os fatos. E é claro, deixar essa pergunta te incomodando. E se esse vídeo te deixou com uma pulguinha atrás da orelha, já deixe o seu like, porque isso me mostra que eu preciso continuar puxando esse fio. Eu sou Carolzita Tavares e a gente se vê no próximo mistério.